E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos refletir os 10 maiores álbuns que estrearam em 2020, tá? A ideia desse vídeo é literalmente a gente refletir os grandes discos que aconteceram nesse ano. E por incrível que pareça, felizmente, né, as mulheres dominaram 2020 com os seus discos. Graças a Deus, amém. Né? Vamos refletir esses álbuns, vamos refletir essas artistas, porque tem muita gente boa aqui. Mas antes da gente começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aí no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar aí com uma artista que finalmente lançou o seu álbum de estreia, bem recente agora, que foi a Megan Thee Stallion, que lançou o seu álbum Good News. O Good News causou, assim, um grande buzz na mídia internacional e principalmente com a crítica, né, em que o álbum é um dos álbuns mais bem criticados do ano de 2020 também. Porém, ele também foi um dos álbuns mais bem sucedidos na sua semana de estreia. Especialmente o álbum Good News alcançou o número 2 na Billboard 200, depois de vender mais de 100 mil unidades equivalentes a álbuns em sua primeira semana. O álbum também liderou a Top R&B, Hip Hop Albums e Rap Albums, além de alcançar também o topo em mais de 50 países, como por exemplo Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda e Nova Zelândia. Ao lado dela aí, temos também em nono lugar a Halsey com o disco Manic. O Manic é um dos álbuns desse ano que a gente pode dizer que é bem injustiçado, porque a promoção do álbum foi extremamente curta depois do momento que ele foi lançado. Mas na época que ele saiu, ele teve o seu feedback positivo e é um dos álbuns mais vendidos também de 2020. O álbum estreia em segundo lugar na Billboard 200 com 239 mil unidades equivalentes a álbuns, das quais 180 mil foram apenas vendas de álbuns. É o terceiro disco da Halsey nos 2 primeiros lugares e a sua maior semana de abertura também na parada. Além disso, o álbum também sofreu grandes streams e conseguiu render mais de 76 milhões de streams na sua primeira semana on demand. Em oitavo lugar aí temos o Plastic Hearts da Miley Cyrus. O disco Plastic Hearts está sendo muito aclamado exatamente pela nova cara que está trazendo da Miley dentro do universo do rock e fez com que a Miley tivesse o seu primeiro number one em uma parada de rock, o que é uma coisa muito legal. E detalhe, o álbum dela também tá chamando a atenção de um público bem diferente que normalmente não consumiria Miley Cyrus, o que é mais uma coisa muito legal da gente ver. O álbum estreia oficialmente na Billboard 200 em número 2, vendendo 60 mil unidades na sua primeira semana. Tornou-se, inclusive, o seu 9º lançamento na parada entre o top 5 desde o lançamento do seu álbum Bangers de 2013. Em seguida aí, o disco Rare da Selena Gomez, mais um dos álbuns injustiçados desse álbum definitivamente, né? Teve uma divulgação mínima, o álbum acabou sendo trabalhado em alguns singles, teve o seu relançamento com faixas inéditas, mas a gente sabe aí que o disco basicamente ficou no churrasco. Estreia oficialmente em número 1 na Billboard 200, ganhando 112 mil unidades vendidas na sua primeira semana. É o terceiro álbum da Selena Gomez em número 1 no país e o primeiro álbum lançado na década de 2020 a estar no topo das paradas. Selena também consegue explodir nos streams e consegue 80 milhões on demand. Até o momento, o Rare já conseguiu vender mais de 704 mil unidades dentro dos Estados Unidos apenas. Em seguida aí, uma surpresa de 2020, tanto para mim quanto eu acredito para o mercado da música mundial, a explosão do debut álbum do Blackpink, o The Album. O The Album é uma surpresa, gente, porque um grupo de K-pop não consegue ultrapassar determinadas barreiras exatamente pela questão linguística. Mas as meninas, assim como os meninos do BTS, conseguiram entrar nos Estados Unidos e ter uma estreia muito importante dentro ali do mercado americano, que tenho certeza que vai ser refletido por muito tempo na carreira delas.
O The Album estreia em segundo lugar na Billboard 200 em 11 de outubro de 2020, vendendo 110 mil unidades equivalentes ao álbum, incluindo 81 mil vendas de álbuns puros, 26 milhões de vendas equivalentes de stream, resultando inclusive em 40,3 milhões de streams sob demanda e 2 mil faixas equivalentes lançadas como single. Esse álbum também se torna o maior sucesso nos Estados Unidos de um grupo feminino desde o lançamento de Welcome to the Dollhouse do Danity Kane no ano de 2008. Ao lado das meninas temos aí também Dua Lipa dominando 2020, mandando nas paradas com o seu disco Future Nostalgia. Future Nostalgia estreia em quarto lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos em 11 de abril de 2020. Ele vende um total de 66 mil cópias equivalentes a álbuns, incluindo 18 mil vendas de álbuns puros. Esse é o primeiro álbum da Dua Lipa que estreia no top 10 dos Estados Unidos e também é um álbum que teve um feedback bem mais interessante para a carreira dela do que o seu álbum de estreia, o álbum Dua Lipa. Em seguida temos o inário maravilhoso, ícone que eu amo demais e que a Anitta não conhece, Chromatica, de Lady Gaga. O Chromatica definitivamente foi um dos álbuns mais esperados do ano e também, obviamente, é um dos melhores álbuns do ano porque o feedback do público e como as pessoas absorveram o álbum mostra o quanto ele foi importante na vida de muita gente nesse momento caótico que a gente passou. O Chromatica estreia em primeiro lugar na parada dos Estados Unidos com 274 mil unidades equivalentes a álbuns, incluindo 205 vendas de álbuns puros movimentados na sua primeira semana. Naquela semana, o álbum conseguiu fazer com que Lady Gaga se tornasse a melhor semana de vendas de uma artista feminina em 2020 e, no geral, ela ainda está em quinto lugar. Uma coisa bem interessante é que a Billboard falou que 75% das vendas do Chromatica vieram de vendas físicas de álbuns, o que é uma coisa muito difícil de se esperar, principalmente numa época de pandemia terrível que a gente está vivendo hoje. Então, Chromatica literalmente assim acendeu a nossa vida esse ano. Em seguida temos aí o disco Positions da Ariana Grande. O Positions foi também um álbum assim que a Ariana gravou durante todo esse período aí e foi um lançamento que surpreendeu muitos fãs e que inclusive teve um feedback muito positivo para a carreira dela no quesito de números. Nos Estados Unidos, Positions estreia em número 1 na parada da Billboard 200 com 174 mil unidades equivalentes de álbum, incluindo 42 mil vendas puras em sua semana de abertura. O Positions se tornou também o quarto álbum de 2020 mais vendido e também o quarto álbum de 2020 a conseguir atingir a parada de uma artista feminina. Chegando aí em segundo lugar, obviamente, o Evermore, que saiu essa semana passada e surpreendeu todo mundo com seu feedback de vendas, assim como o Folklore. Ele foi um pouquinho menos do que o Folklore, mas mesmo assim conseguiu manter a Taylor na segunda posição aí vendida. E detalhe, 2020 no quesito de vendas de álbuns, a Taylor Swift foi a artista que mais conseguiu vender. O álbum estreia em primeiro lugar com 329 mil unidades vendidas, consistindo de 220,49 milhões de streamings e 154 mil vendas puras. E agora, em primeiríssimo lugar, obviamente, de novo, Taylor com o disco Folklore, que é um dos mais aclamados de 2020. Folklore estreia em número 1 na Billboard 200 e lidera por 8 semanas. Ele abre com vendas de 846 mil unidades, consistindo em 615 mil vendas puras e mais de 289,5 milhões de fluxos on demand de streamings. Esse álbum se tornou o álbum mais vendido de 2020 na sua semana de estreia e também nas plataformas digitais como o disco mais ouvido numa semana. A Taylor se tornou a primeira mulher a ter 7 álbuns de estreia em número 1 e empatou com Janet Jackson na terceira colocação do topo das paradas. Com isso, a gente conclui exatamente que 2020 foi o ano das mulheres e não somente isso, dos álbuns bons, porque todos os álbuns que a gente citou aqui que tiveram suas grandes primeiras semanas são literalmente álbuns importantes e que têm o seu valor
para o ano de 2020. E tinha muito tempo que a gente não tinha um ano onde tantos lançamentos bons aconteciam, né, gente? Então, assim, o que a gente vê aqui refletido em número também se reflete em qualidade de disco. Mas agora eu vou perguntar pra você, qual desses álbuns que eu citei é o seu favorito de 2020? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião, beleza? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso. Aí.